Jesus. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Quarta-feira passada, nós tivemos um sermão aqui em Apocalipse 3. E depois disso me deu uma vontade enorme de pregar alguns sermãos no livro de Apocalipse. Amém? Então nós começamos o 3 e vamos voltar para o 1. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Semana passada foi o capítulo 3. Apocalipse 1. Encontraram aí? Apocalipse é fácil de achar, não é? Isso é fácil. Vamos lá. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feche seus olhos, Senhor. Pedimos ao Senhor graça para poder explanar a Tua palavra, que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou contar um segredo para vocês. Vou dar um segredo para vocês. Quase ninguém sabe disso. Martinho Lutero, ele tinha uma desconfiança tremenda do livro de Apocalipse. Ele sugeriu uma vez tirar ele do cânon. Você olha para ele, você vê assim, ele é um livro de diversas figuras. Depois ele voltou atrás e viu que ele estava errado. Homens de Deus são assim mesmo. Eles se curvam diante da palavra quando eles veem que estão errados diante da palavra. E ele volta atrás e realmente reconhece a inspiração do livro. Nós temos diversos livros que receberam esse nome Apocalipse, né? Ou Últimas Coisas. E aí nós temos Apocalipse de Noé, nós temos Apocalipse de esqueci o nome do outro camarada lá. Nós temos diversos livros que receberam, né, esse nome de Apocalipse. Muitas das vezes, na maioria deles, falsificados. O camarada escrevia um livro de Apocalipse e colocava o nome de outro. Só para dar uma autoridade naquilo que ele tinha escrito. Só que ele tinha escrito. Quando João escreve o livro de Apocalipse, quando João escreve e recebe a revelação, eu já falei isso aqui para os irmãos, ele é o último apóstolo vivo. Provavelmente no ano 95 depois de Cristo, numa ilha, exilado, separado em uma ilha prisão. Quem aqui já ouviu falar a prisão de Alcatraz? É uma ilha. Eles pegam os piores criminosos e levavam para essa ilha. E João está separado. João está longe da igreja. E João recebe essa revelação em que dia da semana? Quem sabe falar? Valendo um ponto. Quem sabe falar? Que dia da semana? No dia do Senhor, no domingo. No domingo, eu já falei isso. Por que João falta no culto de domingo? Porque ele está preso na ilha de Patmos. Mas ele está recebendo uma revelação do Senhor. Isso começa no domingo. Ele deixa bem claro o tempo. Bem claro o tempo. E uma das coisas, e tantas coisas que nós aprendemos com o livro de Apocalipse, é um homem de Deus. Um homem de Deus, ele é um homem do povo. Ele é um homem do povo. Ele é um homem que ele é acessível às pessoas. Como que ele começa a escrever o livro? Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Um servo servindo outro servo.
Os verdadeiros homens de Deus são servos de servos. Você serve a igreja, você serve a Cristo. E ele não coloca aqui assim, o apóstolo, seu servo apóstolo João, presbítero João. Ele coloca assim, quase que ele coloca assim, aqui é o Joãozinho, todo mundo conhece. Ele é acessível a todo mundo. Todo mundo pode ter contato com ele. Ele não coloca o título dele aqui, ele não coloca nada, ele coloca aqui seu servo João. Ele era o último apóstolo vivo. Todos os outros tinham sido martirizados. Todos os outros tinham derramado sangue pelas ruas de Roma. Tinham sido perseguidos. A igreja certamente vivia com uma sensação de derrota terrível. Porque você vê os seus maiores líderes, você vê os fundadores da igreja, você vê os homens que andaram com Jesus sendo mortos. Se nós olhássemos se nós estivéssemos nessa situação, nós olhando os homens mais amados, os homens mais queridos, aqueles que seriam referência de fidelidade na nossa vida, sendo mortos. Isso geraria um medo tremendo nas nossas vidas. Uma frustração tremenda nas nossas vidas. E esses homens, eles são homens de contato com o povo. Eles são homens de acesso do povo. Eles não se acham maiorais, eles não se acham melhores, eles não se acham exclusivos. Eles são homens aos quais as pessoas têm acesso a eles. Elas podem se chegar a eles. Eles são servos de servos. Eles estão servindo servos. Estão servindo servos. Amém? E nós aprendemos algumas coisas, muitas coisas com esse livro. O livro ele tem 4 números 7, só para os irmãos entenderem. Nós temos 7 igrejas, nós temos 7 selos. No último selo nós temos 7 trombetas. Na última trombeta nós temos 7 taças. Ele se desdobra em 4 setes. 4, 7. E nós temos unicamente 4 visões no livro. Porque você olha para o livro, você pensa assim, que tanto de visão? Não, ele tem só 4 visões. Só 4 visões. A visão número 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, você vê um Jesus glorificado. Você olha para Jesus e um Jesus glorificado, um Jesus que venceu, um Jesus que está vivo, que esteve morto, mas está vivo. Ele venceu. E ele diz para João assim, não tenha medo, não tenha medo. Porque a época era uma época de medo. A igreja estava sendo oprimida, Roma estava batendo as portas da igreja e matando muitos e prendendo outros. E ele diz, Jesus, ele fala para João, eu estive morto, mas estou vivo. E quando você vê essa crise, essa perseguição na igreja, Jesus não resolve, Jesus não, em relação a essa perseguição, ele não faz nada naquele momento. Ele não faz. Ele mostra uma promessa. Eu estive morto, mas estou vivo. Uma vez uma criança, às vezes um menino, chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu li o livro de Apocalipse e entendi o livro de Apocalipse. Foi? Você entendeu? Entendi. O que você entendeu? Jesus venceu. E é isso mesmo. Deus venceu. Jesus venceu. Em meio a tantas figuras, que às vezes podem até diferenciar de uma interpretação de um para outro, Jesus venceu. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. No final da história, tudo ocorreu exatamente como Deus queria que ocorresse. A história não é um cavalo bravo, está solto, sem rédeas, sem freio. Não. A história está sendo dominada, está debaixo do braço forte de nosso Senhor Jesus. As coisas não acontecem a livre, soltas. Não. Elas acontecem exatamente como Deus quer que elas aconteçam. Ele rege a história. Ele rege a história. Ele anda pelos 7 candelabros. Quando eu falo que ele anda pelos 7 candelabros, ele anda pelas 7 igrejas. Ele conhece a plenitude da sua igreja. Jesus conhece a sua igreja. Ele conhece a sua igreja. Ele anda pela igreja.
Ele anda por ela. Nós falamos disso quarta-feira passada. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas na realidade estava morta. E Sardes era uma cidade a qual tinha um templo. Antigamente o templo da deusa Diana era lá. Depois ele foi levado para Efésios. Aí continuou um templo lá, o templo da deusa Cibele. E ela tinha a fama de ressuscitar. Que ela tinha esse poder de ressuscitar os mortos. E Jesus está falando com essa igreja: você tem fama de estar viva, mas você está morta. E Jesus fala assim: e eu sei que tem uns poucas pessoas aí que não sujaram as suas vestes, que não se dobraram diante da cultura da cidade. Que não se dobraram diante da cultura. Jesus conhece a sua igreja. Jesus sabe o que está acontecendo na igreja. Nada se esconde à chama dos seus olhos. Nada se esconde. Nada se esconde. Amém? Então, nós temos 4 visões. Visão número 1 de um Jesus glorificado. A visão número 2, a visão do trono de Deus, que vai do capítulo 4 até o 16. E uma visão da queda da Babilônia e o seu julgamento, que vai do capítulo 17 ao 21. E depois nós temos, por último, a visão da Nova Jerusalém. São 4 visões. 4 setes e 4 visões. É isso. Simples, simples. João mostra para nós que a história vai ter um final glorioso. Mas o que isso fala para nós? Isso fala para nós o seguinte, irmãos. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas, às vezes nós olhamos para esse mundo louco, e dá uma sensação de que nós estamos perdendo, de que as coisas estão fora do controle, de que as coisas estão como um carro desgovernado, descendo uma ladeira sem freio, e coisas terríveis vão acontecer. Irmãos, o livro de Apocalipse mostra para nós um final glorioso. Jesus venceu, e a sua igreja vencerá. Ela vencerá. Roma está batendo nas suas portas, mas ela vencerá. Ela vencerá. A prostituta vem até ela e quer seduzir ela com riquezas, com orgulho, mas ela vencerá. Ela vencerá. O falso profeta vem com um ensino mentiroso e quer ali ludibriar os filhos de Deus, mas a verdadeira igreja do Senhor, ela vencerá, ela não se dobrará ao falso ensino. Ela não se dobrará à falsa doutrina, à falsa profetisa, ao falso profeta, ela não se dobrará. A verdadeira igreja não se dobrará. E nós podemos mergulhar nesse ensino. Há caos na terra, perseguição na igreja, mas o céu está aberto. João está exilado, está preso numa ilha. Temos caos, perseguição, pessoas estão morrendo. Homens de Deus estão morrendo, sendo sacrificados. Roma quer tentar esmagar mais uma vez o cristianismo. Mais uma vez eles querem esmagar e acabar e varrer o cristianismo da face da terra. Mas o céu está aberto. Há uma harmonia. Jesus está sentado no trono. Ele recebe a adoração, o Cordeiro de Deus recebe a adoração de Deus. As coisas estão exatamente no controle como Deus quer que esteja. Amém? Isso fala muito da nossa história, isso fala dos nossos dias. Às vezes nós ficamos desesperados, às vezes nós ficamos aflitos, as coisas parecem fugir, as rédeas estão fugindo das nossas mãos. O céu está aberto sobre a igreja. O céu está aberto sobre João. João está vendo a harmonia perfeita. Cristo recebeu todo o poder nos céus e na terra, na sua ascensão. Isso tem que falar aos nossos corações. A nossa fé tem que ser mexida com isso. Nós temos que tremer. E nós vimos uma igreja perseguida, mas nós vimos uma igreja
que a palavra de Deus vem sobre ela na forma de uma revelação, e isso mexe mais com a igreja do que com a perseguição, porque eles não poupam nem as suas próprias vidas, mas eles acreditam, eles recebem essa profecia. É por isso que o João fala assim: bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Bem-aventurado, plenamente feliz, plenamente realizado. Plenamente realizado. As coisas aos nossos olhos, aos olhos da igreja, parecem estar totalmente fora do controle. E João está escrevendo: bem-aventurado, feliz, alegre, pleno, satisfeito, aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia. Que guarda as palavras dessa profecia. Eu acho que eu contei esse caso para vocês tem muito tempo, talvez os irmãos nem se lembram. Tem um documentário, e ele não é um documentário feito por uma empresa cristã, não. Foi uma empresa secular mesmo. Se eu não estiver enganado, você a encontra no site do UOL. A última vez foi no site do UOL que eu encontrei. Tem um documentário. Eles pegam uma igrejinha pentecostal, lá na favela. Chega uma igrejinha na favela. Uma igrejinha pentecostal mesmo. Lá na favela. É a primeira igreja que chega na favela. E quando a igreja chega na favela, um desses morros do Rio, e eu não me lembro o nome de qual agora, as pessoas começam a ouvir do Evangelho. E os homens começam a aceitar Jesus. E alguns homens param de bater nas suas mulheres. E a igrejinha é o primeiro imóvel a ser pintado lá no morro. Nenhuma casa era pintada, tudo sem pintar. E aí depois que eles pintam a igrejinha, o pessoal do morro começa a pintar as casas. E as mulheres aceitam Jesus, e tem homens aceitando Jesus, e tem jovens viciados e envolvidos com o tráfico de droga, e alguns deles começam a aceitar Jesus, e a igreja ela vai promovendo uma transformação naquela região da favela. É interessantíssimo, porque não é feito por uma empresa cristã. Sabe, sobre um foco de uma produção cristã. É muito interessante. E eles vão mostrando que depois que a igreja chega, as áreas da favela que foram sendo modificadas. E aí eles pegam uma senhorinha, sabe, elas senhorinhas de igreja pentecostal, essas gordinhas que gostam de fazer um coque, né? E eles pegam uma senhorinha e ela está no metrô, ela está esperando o metrô. Está esperando o metrô, sabe? E ela do metrô, ela vai para o aeroporto para ela pegar um voo. Ela é uma missionária. Ela é missionária. É interessantíssimo. E aí o repórter pergunta, e ela idosa já. E o repórter pergunta para ela assim: e a senhora não tem medo, não? Nessas viagens, nessas andanças da senhora, as outras favelas que a senhora frequenta, a senhora não tem medo, não? E ela responde: não, eu não tenho medo de forma nenhuma. Né? Jesus, ele é o general dos generais, o meu Deus nunca perdeu uma batalha, ele é o Senhor dos senhores, né? E ela tem um orgulho, uma paixão de falar de Jesus. E ela fala assim: meu Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, ele é o Senhor dos senhores. A nossa visão de Jesus muda, transforma a maneira como nós falamos dele para outras pessoas. A maneira como nós vemos Jesus, é por isso que o início do livro de Apocalipse é uma visão gloriosa de Cristo. As pessoas não estão dando a vida por uma fábula, por uma historinha. Elas estão morrendo por Cristo. Elas estão morrendo por um Deus que está assentado no trono. Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte. Qual a visão que você tem de Cristo? Como que você vê Jesus? Quem é Jesus para você?
O livro de Apocalipse, ele vem lembrar isso para nós, que nas últimas coisas, a maneira como nós vemos, como nós olhamos para Jesus, vai determinar a forma como nós vivemos nas nossas igrejas, dentro da nossa casa. Que nos últimos momentos, que nos finalmente é a visão, é a forma que você vê Jesus, que vai determinar como você evangeliza, como você ama as pessoas, como você ama a igreja, como você vê Cristo, como você vê Jesus. João, ele está trazendo a visão gloriosa de Cristo para os irmãos saberem, para os irmãos terem certeza que quando eles estivessem com uma espada no pescoço, ou quando eles estivessem presos num cárcere, fedendo, numa cadeia de forma injusta, eles não estavam morrendo por qualquer coisa, eles estavam morrendo por um Deus que vive e que reina. Eles não estavam morrendo por uma caderneta de poupança. Irmãos, aqui ó, perguntar para vocês. Quem aqui já visitou uma pessoa no leito de morte? Levanta a mão. Sim, estava no momento de lei de morte mesmo. Amém? Mexe com a gente, não mexe? Demais. Quem aqui viu uma pessoa lá no leito de morte, ele estava mal, ele estava partindo, e ele dá uma suspirada, e ele fala assim, traz o extrato do banco para me dar uma olhada. Antes de morrer, eu queria dar uma olhada no extrato do banco. E ele dá uma respirada, traz o documento do meu carro para me dar uma olhada antes de morrer. Quem já viu isso? Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Quando uma pessoa está à beira da morte, ela perde a paixão por todas as coisas materiais. Todas as coisas materiais. É o momento da vida onde ela enxerga que isso não tem valor. Teve preço, mas valor agora não tem. Você nunca vai ver uma pessoa em um estado crítico pedir assim, vai lá no banco, tira um extrato e traz para me dar uma olhada, para me ver se eu melhoro. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver isso. Como que você olha para Jesus? Estamos vivendo os últimos dias. Isso não é segredo para ninguém. Isso não é segredo para ninguém. Mas como que você vê Cristo? Como que você olha para Jesus? Como que você olha nos olhos de Cristo? Qual é a principal mensagem do Apocalipse? Um Cristo exaltado. E o seu testemunho e o nosso testemunho. Quem que tem vergonha de carregar a Bíblia na rua, levanta a mão. Amém? É por isso que eu falo com os jovens assim, dia de quinta-feira. Quinta-feira nós temos discipulado. Amanhã nós não vamos ter não, tá? Mas quinta-feira nós vamos ter discipulado. Eu quero Bíblia de papel. É para trazer Bíblia de papel. É para você andar na rua e as pessoas verem você carregando Bíblia. É para você ler Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia na mão. Ah, eu posso levar de celular? Pode levar, mas leva de papel também. Quer que você traga de papel. Para trazer de papel. Um Cristo exaltado, nosso testemunho. Amém? O mundo estava caindo na cabeça da igreja, mas a revelação estava provocando mais impacto do que a perseguição romana. Jesus vem. Bem-aventurado os que ouvem, os que leem essa profecia. Por quê? Porque Jesus vem. Eu queria convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos. Examine, pois, cada um a si mesmo. Como anda o seu amor por Cristo? Como anda o seu amor pela igreja? Como anda o seu amor pela palavra de Deus? Seja sincero com você mesmo, com você mesmo. Examine, pois, cada um a si mesmo. Como anda o seu amor? Como anda a sua visão? Qual é a visão? Como você está vendo Jesus? Como um coitadinho
que está levando tapas na cara e estão cuspindo na cara dele, você ainda tem essa visão de Cristo. Ele passou por isso. Ele está sentado no trono. O seu coração está batendo. O seu pulmão está cheio de ar nesse momento. Ele ressuscitou em carne. Ele está em carne. Os seus olhos brilham novamente. Nos momentos mais sombrios da nossa vida, Ele intercede ao Pai por nós. Imagine Jesus falando o seu nome de maneira audível. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus da Bíblia. Ele não é um gato domesticado. Ele é o leão de Judá. Ele não se curva à cultura. A sua igreja não se curva à cultura. Ela não se curva. Ela não se curva. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus revele a nós a visão de um Cristo vivo, soberano, que tem controle sobre todas as coisas. A história está na palma das suas mãos e o Senhor a domina. O Senhor a controla. Não são os demônios, é o Senhor que controla a história. As coisas acontecem exatamente da maneira que o Senhor quer que aconteça. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Rei sobre toda a terra e sobre todos os céus. Em nome de Jesus, que a nossa visão do Senhor não seja ofuscada pela cultura deste século, pelas religiões deste século, mas que o Evangelho resplandeça sobre cada um de nós, para a glória e a fama do Teu santo e poderoso e majestoso nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Nós queremos...